Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós tivemos aí 5 minutinhos, né, de atraso no início, e acho que tive alguma inconsistência aqui com a internet, tá bom? Então nós vamos iniciar hoje o nosso segundo encontro, falando exatamente sobre liderança pedagógica e o nosso planejamento estratégico. Enquanto equipe pedagógica, nós temos muitos desafios neste início do ano, né? Então, logo que inicia o ano, nós já temos tudo planejado, porém, nós temos também os nossos percursos, né, durante o nosso processo de construção. Então, hoje, né, lembrando que você, protagonista, precisa, né, participar dessa jornada com a câmera ligada, a sua formação, ela é confirmada somente dessa maneira, e para tornar essa jornada inesquecível, nós vamos sugerir então que o acesso seja realizado sempre pelo computador, tá? De preferência. Caso não consiga, nos comunique, porque a gente sempre vai estar fazendo alguma dinâmica em grupo, alguma atividade em equipe que vá precisar do uso do computador. Então, hoje nós vamos ter os 5 minutos de acolhimento, depois nós vamos para a nossa experiência 10 minutos, vamos falar também sobre a fundamentação da nossa prática, vamos ter o nosso momento do em ação, o compartilhamento, então, dessa ação. Nós vamos colocar, então, a prática do queremos te ouvir, que agora o check-in, não sei se vocês perceberam, ele está um pouco diferente. Nós não fazemos aqueles 2 check-ins iniciais, onde tem que registrar a frequência pelo Forms. Então, a gente só preenche uma vez apenas, com o horário que vocês participam, né, a turma, e daí já registra também as informações necessárias que nós precisamos para, então, elaborar os nossos roteiros, tá bom? E, então, nossa conclusão em 5 minutos. Então, nosso objetivo da reunião hoje é que os membros das equipes gestoras, como principais líderes da escola, possam ser catalisadores de mudança, que envolvam todos os demais atores. Sua atuação é essencial em qualquer contexto, mas, ao mesmo tempo, o contexto importa, podendo, então, facilitar ou dificultar seriamente a transformação desejada. E, nesse sentido, o objetivo do nosso encontro é simplesmente compreender o papel do pedagogo como líder no processo pedagógico dentro desse contexto. É certo que na escola nós temos muitos desafios, não é mesmo? Rosilei, pode ler esse início aqui para nós? O acolhimento? Espera lá. É o acolhimento? Tá me ouvindo? Eu não estou te ouvindo, amor. É certo que na escola temos muitos desafios. Peraí, deixa eu verificar aqui o som, só um minutinho. Ao início do ano letivo, além dos desafios que nos esperam, também rememoramos os que não foram superados no ano letivo anterior. Neste contexto, a presença da liderança pedagógica faz a diferença, tanto na condução do trabalho educativo, como também no alinhamento das estratégias que serão implementadas. A postura dos líderes da equipe gestora dará o tom de todos os encaminhamentos que serão realizados em 2025. Perfeito. E agora a gente vai ter, então, a leitura de uma metáfora. Eu preciso de 3 pessoas, tá? Fica tranquila, Valmicélia, acho que você consegue entrar no em ação, tá bom, querida? E daí, na sequência, então, nós vamos discutir sobre essa metáfora, tá? Eu vou compartilhar ela aqui para vocês, para que também fique visível. É sobre a mentalidade de guerreiro. E nós vamos trazer essa metáfora para que a gente possa também vivenciar um pouco dessa nossa prática e tentar conciliar com aquilo que nós também vivemos no nosso dia a dia, tá bom? Vou tentar deixar bem visível para vocês. Então, a gente começa com a leitura do primeiro parágrafo e depois uma pessoa lê o seguinte, para que daí a gente consiga ter a leitura completa, tá bom? Cristina, consegue ler para nós? Oi. Certa vez, num pequeno reino antigo, havia um rei que, pasmem, era amado por todos. Este buscava justiça e igualdade aos seus. Seu reino era próspero e seguro. O rei gostava de visitar as aldeias e acompanhar tudo o que por lá acontecia. Contudo, por um infortúnio,
surgiu repentinamente um dragão. Este dragão importunou gradativamente o reino. Inicialmente, esse dragão avançou sobre os rebanhos. Obrigada, Cris. Célia, pode ler para nós? Sim, profe. Atacava e dispersava todos os rebanhos. Havia rebanhos de gado, ovelhas, cabras, porcos e outros animais domésticos. Nenhum era poupado. E por falta de combates ao dragão, cada vez mais ele se sentia confiante em causar mais pânicos. Em pouco tempo, sua audácia foi criando proporções cada vez mais incômodas. Passou não só a atacar os rebanhos, como também a destruir as casas nas aldeias. E depois passou a atacar os próprios camponeses. Obrigada. Andriceia. E chegou ao ponto de todos se revoltarem contra o rei, a fim de o pressionar para buscar uma solução antes que ficasse pior do que já estava. Pois bem, o rei aflito, sem solução, convocou seus sábios conselheiros para discernir numa solução efetiva. Obrigada, querida. Edmara e Flávia, esse próximo parágrafo é bem grande. Se vocês puderem dividir, tá? Um inicia e depois o outro conclui. Eu posso começar, prof. Só tem que subir um pouquinho ali que eu não estou enxergando. Perfeito. Seu sábio mago deu-lhe as seguintes sugestões. Caro rei, realize uma maratona de jogos entre seus mais bravos e fortes guerreiros. Escolha os mais capacitados. Depois dê-lhes instrumentos poderosos para ir ao encontro do dragão e interromper este ciclo de medo e destruição. Assim foi realizado. Dentre todos os mais bravos guerreiros, todos concordaram que haviam dois bravos guerreiros que juntos poderiam interromper o terror causado pelo dragão. A esses dois significativos guerreiros, além de esperança nele depositado, foi-lhe conferido flechas com setas, cujo ponta comportava um veneno poderosíssimo, tão potente que uma única flechada seria capaz de imobilizá-lo. Obrigada, Flávia. Pois Edinara, pois bem. A aqui, dupla tá? de guerreiros Obrigada. colocara-se a encontro do dito dragão. Nesta busca, a dupla encontrou no alto de uma montanha a caverna onde o dragão se escondia. Com diligência e cautela, ambos com arcos e flecha em mãos, se colocaram em aproximar da entrada da caverna. Tão logo o dragão percebeu o cheiro dos guerreiros e prontamente se movimentou para afugentar os intrusos. E aí deu-se o encontro de gigantes. Iniciava-se uma batalha épica que determinaria o futuro daquele modesto reino. De um lado, a dupla de bravos guerreiros com arcos empunhados e flecha com veneno mortal em sua ponta. De outro lado, o gigante dragão, com suas garras e dentes experientes de tanto trucidar animais. Eis que se passa naquele momento, em poucos segundos, na cabeça de um dos guerreiros, o seguinte pensamento: que monstro grande, não tem como vencê-lo. E, ao mesmo tempo, em frações de segundo, na mente do segundo guerreiro passa outro pensamento: que monstro grande, não tem como errar. Obrigada a todos pela participação, tá? E quando a gente pensa em monstros e a gente olha para a nossa realidade enquanto equipe pedagógica, é esse mesmo nosso desafio. O que nós, enquanto equipe, temos encontrado como desafios para vencer no nosso cotidiano? Quais são os monstros que estão
nos aterrorizando, né, no nosso cotidiano. E a pergunta é para vocês responderem com emojis, tá? Coloquem aí. Que monstro grande não tem como vencê-lo? Como que você pensa, então? Como primeiro ou como segundo guerreiro? Ou que monstro grande não tem como errar? Não tem como errar porque a gente vai criar uma solução para aquilo. Ou que monstro grande não, ixi, a gente já perdeu, não vai dar certo. Ai, a Rosilei colocou uma carinha tão linda, tadinha. É isso mesmo. Obrigada, viu? Que bom estar num grupo que pensa da mesma forma. Nós temos monstros, mas nós também temos as nossas armas, né? E como guerreiros, nós não nos entregamos tão fácil. Então, o nosso desafio, ele sim é capaz de ser vencido, e nós estamos unidos, e o grupo nos traz esse acalento. Então, a nossa experiência, né, enquanto equipe, a gente já se reuniu lá no Estudo de Planejamento para dar um start no nosso ano letivo, e em relação às frentes, então, do plano de ação, da nossa escola, do planejamento estratégico, nós vamos dialogar sobre os encaminhamentos direcionados. E eu gostaria que 2 cursistas falassem sobre como foi a construção do painel de recomposição das aprendizagens lá na sua escola, e também quais são as ações específicas já planejadas para serem, né, incentivadas à realização do SAEB. Fiquem à vontade, tá? A Val levantou a mão. Val, que eu gostaria de falar, querida? Levantei porque eu estou assustada com esse ano, literalmente. A gente recebeu uma remessa de alunos novos que ainda estão nos assustando com o comportamento. São estrangeiros, são de outros estados, e assim, a gente já tentou fazer um plano estratégico com o que a gente conhecia, mas agora a gente vai ter que pensar novamente. Quanto às ações específicas do SAEB, a gente propõe aulões, a gente faz simulados e, por enquanto, a gente não pensou em outra coisa. Além dos simulados que a gente recebe da... esqueci o nome de novo. Acho que são das editoras lá, né, que veio agora. Aí a gente faz os nossos próprios simulados em cima dos descritores, tanto da prova Paraná, quanto os que vieram em 2023, que não foram atingidos pelo SAEB. Perfeito, Val, obrigada, viu? Mas alguém acha que fevereiro... A gente reclamou que janeiro foi muito longo, né? Mas fevereiro parece que nós já estamos em outubro, de tanta coisa que a gente realizou, né? Marilda, fica à vontade para falar, querida. Oi, então, nós também aqui do Colégio Cubatão, nós pegamos também o ano passado, pegamos lá os índices do ano passado, olhamos também os índices de reprovação e pegamos lá também, fizemos as proficiências, né, do SAEB, pegamos em cima deles, conversamos sobre os descritores, sobre a recomposição da aprendizagem, então nós pontuamos o que nós vamos correr atrás do quê? É a leitura, interpretação, que eles estão. Então, se o aluno sabe interpretar, ele vai fazer a matemática. Então, nós colocamos assim, de uma forma de que a interpretação é todas as matérias. Eu não vou cobrar só do professor de língua portuguesa e matemática, nós vamos cobrar de todos os professores, porque é um conjunto. Porque quando vem a prova Paraná, é todas as disciplinas. E quantas às ações que nós fizemos do SAEB, foi isso. Nós pegamos ali, colocamos como que foi, as proficiências, como que é, batemos muito em cima dos descritores e vamos fazer ações. Já começamos com a recomposição da aprendizagem, já estamos formando já um caderninho de redação, um caderninho de leitura, já estamos cobrando deles as plataformas para eles entrarem, conhecerem. Então, são ações que a gente está começando já, né, por esses
também que vem para nós, que vieram do 5º ano, que vieram para o 6º ano, também, como a professora falou, são os desafios. Tem os alunos que já vêm na média, que já tem uma dificuldade na leitura, aonde nós já estamos vendo qual ação para fazer esses alunos já ter um avanço, sabe, na aprendizagem, na leitura. Mas assim que a gente conversou na planejamento. Obrigada, Marilda. Pode falar, Rosilei. Aqui está dizendo que a câmera está desativada. Vocês estão me vendo? Para mim, você não aparece, Rô. Porque assim, acabou a bateria do meu computador, do meu Note, eu coloquei para carregar. Sim. E daí, depois disso, eu não consegui mais ativar a câmera. A Vera também está reclamando. Coloque isso no chat para mim, tá? Que pode ser alguma inconsistência e logo retorne. Tá bom, mas aí Tá bom? eu tô aqui, mas aí não foi culpa minha. Não, a gente justifica. Vou colocar no chat aqui. Tá bom, obrigada. Ana Paula. Boa noite, Gabriele, boa noite a todos. Só para informar a mesma coisa, eu não sei se hoje a reunião está mais pesada, mas o meu computador, até mandei lá no grupo, o print da tela que está aparecendo para mim, que está muito intenso, então a minha câmera está fechando e está cortando o tempo todo, tá bom? Só para te avisar. Perfeito. Tá bom, querida, obrigada, viu? Eu vou verificar depois isso, tá? Se tem alguma inconsistência. Eu verifiquei aqui agora, Ana, obrigada, tá? Eu vou até compartilhar com as meninas. Obrigada. Outra situação, a Rosilei deixou o microfone, deixa eu desativar aqui. Pode falar, Rosana? Boa noite. Então, professora, como a Mari falou, né, e a outra também falou, outra pedagoga, no primeiro momento, junto com os professores, estudo e planejamento, nós trabalhamos a recomposição, né, e o nível de proficiência, né, tanto de língua portuguesa como de matemática, e os índices também, né, a porcentagem também. E aí nós vimos aonde nós paramos, né, que nível que nós paramos, né, nível de portuguesa, matemática, os 9º e 3º ano do ensino médio. Analisamos esses índices, né, conversamos, conscientizamos os professores, e aí nós trabalhamos os descritores, né, e para ver o que a gente pode trabalhar com esses alunos. Então, assim, fevereiro foi difícil, porque a gente está conhecendo ainda esses alunos, né? Então, assim, a gente está fazendo um simulado para ver como que eles estão, né? Para começar realmente o trabalho do IDEB. Mas, assim, os professores de recomposição, né, português, matemática e todas as disciplinas estão trabalhando em cima disso. Então, nosso objetivo é 3º ano e 9º anos, o objetivo é o IDEB. Então, todos juntos, né, trabalhando. E junto com nós, a equipe, direção, né. Então, assim, já começamos as nossas ações, né, simulado, trabalhar com os professores, conscientização, conscientizando os alunos, né, em sala de aula também. Nós fizemos uma reunião com os pais também, né? Então, assim, caminhando, né? Perfeito, obrigada, viu? E esses momentos de acolhida, tanto com a família quanto com os estudantes, é muito importante, né? Para que o professor também não se sinta sozinho, porque muitas vezes a abordagem em sala é mais específica, né? Porque o professor vai trabalhar com os escritores, já vai apresentar para os alunos o índice, né, do IDEB que a gente precisa alcançar, aquilo que o SAEB vai nos cobrar, as matrizes curriculares da Prova Paraná, e quando essa extensão não chega no estudante, né, ou quando não chega na família, fica uma cobrança direta nossa para os professores. Então, é muito bacana, né, que os professores também se sintam acolhidos com essas mãos dadas, né, da equipe, com os professores, para que possa se estender também para a família, para os estudantes, e é essencial esse
esses momentos, né, de construção dessa prática. Rose? Então, na verdade, é aquilo que eu falei na outra aula, né, Andriele, nós ainda, como diz, nós só falta mesmo colocar no papel, porque a nossa recomposição da aprendizagem, nós começamos no final do ano passado, depois de outubro do ano passado, nós já começamos já. Outubro, acho que foi outubro nós começamos, ou um pouquinho antes. Então, com o segundo ano, já começamos já a trabalhar, já preparando eles para o terceiro, né? E, assim, fazendo simulados, eu auxilio o professor, o tanto de questões, nós vemos lá quais são os descritores que eles têm dificuldade, os professores montam, então faz observação nessas aulas de recomposição, eu e a diretora, depois, e mais uma outra pedagoga, mas eu sou responsável pelos terceiros anos, né? Nós fazemos uma divisão, porque senão não dá conta. E daí, nessa divisão aí, funciona assim, aí eu aplico, eles preparam o simulado, eu aplico, ajudo na correção e tudo, sabe? E aí depois pode ser lançado como uma nota. Então, além de conversar com o professor depois, dar o feedback para ele na hora da atividade, né? Então, aí, tanto é que eu escolhi o foco professor, porque trabalhamos muito com eles. Então, é observação, depois é dado feedback, né? É feito a hora de atividade concentrada, tudo isso aí é feito. Perfeito, Rose, obrigada, viu? A Sandra, eu gostaria, porque assim, a Sandra é diretora no colégio onde eu estou, né? E também é nossa cursista aqui. E desde o ano passado, nós, enquanto equipe, temos criado uma estrutura muito bacana de acompanhamento de hora de atividade com os professores e uma aceitação bacana também das ações com os professores em contraturno. Então, a gente tem proposto atividades MIT para os professores durante as práticas, né, para que os professores possam também ter esse momento de formação continuada. Eu gostaria que a Sandra pudesse partilhar, até essa semana, né, teve um encontro com os professores, como tem sido feito, né, esse retorno e essa construção. O primeiro é em cima do planejamento estratégico, né? Então, a gente tem trabalhado na recomposição, nesse momento específico, com os professores das unidades de português. Nós fizemos na data de ontem, nos horários intermediários. A nossa reunião, ela costuma ser desenvolvida no máximo em 2 horas. E, nesse momento, eu trouxe para a equipe pedagógica, eu trouxe para as coordenações e para os professores, fiz um primeiro momento com a equipe e o segundo momento com os professores de língua portuguesa, o seminário de diretores. E lá nós fizemos uma junção desse material e estamos trabalhando específico agora com os professores de língua portuguesa. Então, nós fizemos ali uma avaliação das 3 últimas edições, quais foram os descritores que a gente ainda permanece, que a gente não consegue avançar em relação a esses descritores. Fomos lá na matriz do SAEB, como que a gente pode promover, e durante essa formação, com o estudo do índice, a gente já ia criando as ações. Uma das ações foi trazer os estudantes através da equipe diretiva. Então, nós somos 3 diretoras auxiliares aqui, nós montamos para ele, levantamos o que eles mais gostam no dia do lanche, fizemos um bolo de chocolate simples, com aquilo que vem da merenda mesmo, e uma polpa que a gente recebe de maracujá e de acerola, um suco, e nós levamos as nossas turmas. Aqui nós temos 8 turmas de terceiras séries, e são 3 turmas de nonos. Levamos essas turmas do ensino fundamental e do ensino médio, trabalhamos com essa turma o significado do SAEB. Essa foi uma das ações direcionadas pelo grupo de professores. Apresentamos o porquê que a gente estava ali naquele momento, o porquê da importância da retomada de toda essa organização com eles, para eles entenderem a seriedade. Os professores propuseram que, depois desse momento que a gente passa de informação, qual é a outra ação que a gente vai realizar? Agora nós vamos chamar os nossos pais para um momento de diálogo e de uma roda de conversa, também a nível de nonos e terceiras séries. Vamos passar a data específica, vamos trabalhar os descritores da nossa escola, qual vai ser o foco que a gente vai trabalhar e a forma com que a gente vai trabalhar com cada um, porque aqui nós temos a educação profissional, e dentro da educação profissional nós não temos a recomposição da aprendizagem enquanto um professor específico.
Então, nós temos aqui uma professora também que atribuiu essa função para ela. Eu percebi algumas colegas falando aí da canseira, do esgotamento. Parece que a gente já está aí no final do ano letivo, não pela ausência de planejamento, é que o nosso plano de ação, as nossas ações têm sido muito incisivas, e às vezes assim a gente percebe que a gente não tem avançado em algumas situações como essa. Então, assim, parece aquela coisa que a gente está secando o gelo, né? Mas a gente acredita, foi como o gigante hoje. Foi muito legal, André, o que você trouxe, porque a gente está conseguindo enxergar que todo mundo está vivendo que é esse processo, né? Em todos os lugares, a gente tem buscado isso daí. A nossa reunião de ontem, todos os nossos professores participaram, né? Então, a gente fez junto com a equipe, apresentamos os slides, já colocamos à disposição. Como o professor da educação profissional, ele não vem com material de recomposição específico, o que nós fizemos? Nós já compartilhamos com eles e já estamos construindo um material de simulado. E dentro desse simulado, eles que querem reorganizar as questões para a gente fazer esse momento, que eu acho que foi a pedagoga Rosana que falou, que eles também propõem lá. Então, ou a Ana Paula, para a gente conseguir organizar isso daí e sistematizar. E uma das ações é o quê? A gente propôs alguns simulados a mais para que a gente vai levantando esse diagnóstico e vai verificando aonde aí a gente está precisando reorganizar em relação a isso. O nosso estudo ele sempre é muito organizado na fundamentação, e assim a gente fortalece bastante. A nossa próxima ação amanhã é com os professores de matemática, e na próxima semana, após o feriado, com as outras unidades curriculares, que a gente vai trazer como proposta 5 descritores, cada professor da unidade curricular, dentre esses que a gente não consegue aí avançar o nível, que para nós é um desafio muito grande, o ensino médio, nós temos que ir para o nível 4. Então, assim, a gente tem essa cobrança muito grande em relação a isso. Então, a gente vai fazer um trabalho muito incisivo em relação a essa prática. Seria um pouquinho disso daí. Desculpa, eu falei bem rápido, porque eu estou falando bastante. Imagina, obrigada, viu, por partilhar. Eu acho importante para o grupo, porque, como a Sandra disse, né, nós estamos aqui para unirmos forças e a gente entende que, no todo, né, todo mundo está passando pela mesma dificuldade, pelas necessidades, esses anseios, né, de agora do início, e essas fragilidades que nós temos que construir com o nosso aluno, né. Então, recompor não é fácil, eles entenderem esse processo também não, e nós estamos aí fazendo o nosso melhor para que isso se faça real, né, na vida deles, que eles realmente aprendam, e não só pelos dados, né, mas que a aprendizagem seja realmente efetiva. Val, você levantou a mão? Sim. Sandra e Andriele, né, vocês trabalham na mesma escola, é uma escola em tempo integral? É uma escola de educação profissional integrada, subsequente, regular, PMA. Os estudantes que não se adequam na escola em tempo integral, nas escolas cívicos, é uma escola que tem estudantes de todas as regiões. Hoje nós temos quase 100 mil habitantes. É uma escola central que atende todos os bairros, 3 períodos, 15 minutos de um intervalo para outro. Acaba 12h45, começa às 13h10, acaba 17h45, 18h10 começa a pré-aula e acaba 23h10. 3 turnos de Nossa, que escola diferente. Deixa eu te perguntar. Essas aulas que esses slides, esses trabalhos que você faz com os professores, é de quanto tempo? Eu posso usar no horário de uma aula, porque na integral a gente tem a 10ª aula, que é hora atividade, daí eu posso juntar esses professores para isso. Sim, Val, eu até posso disponibilizar eles para vocês. Tenho dado da minha escola, e assim, eu acho importante também compartilhar com vocês. A nossa escola é uma escola piloto, é uma escola que luta bastante em relação à frequência escolar e à aprendizagem, tá? Então, assim, é uma escola que a gente tem bastante desafio, mas eu posso compartilhar com vocês. Daí vocês só atribuem os dados de vocês em relação ao SAEB. Está à disposição nosso material, tá? Eu te agradeço, Sandra. Pode utilizar sim. Muito obrigada mesmo. Pronto, a Andriele
pode passar para vocês. Desde a ficha de atendimento, a RCO, nós estamos aqui para compartilhar, tá? Muito obrigada. Que a gente está com um grupo enorme de professores novos, assim, que é a primeira vez que estão lecionando, né? E como eu falei que eu estou com medo, eu tenho muitas crianças que vêm de fora do país, eles não nos entendem, não nos compreendem. Ô Val, nós temos um desafio, vou te dar uma sugestão dos estudantes de fora. Vocês têm tablet aí? Na escola tem. Nós estamos utilizando durante as nossas aulas, e nós abrimos um Selem aqui, que é o Selem da língua portuguesa. O Selem tem que ser em período contraturno. Inserimos os estudantes também no PMA, só que eles utilizam o tradutor dentro da sala. Então, a gente disponibiliza um tablet para cada um, com o nome. No momento da aula, eles fazem a utilização e depois eles retornam o tablet para o espaço deles, para a pedagoga. Outra situação também que tem sido um sucesso é a questão do aluno monitor. Se a turma está aberta, a gente está conseguindo inserir. Então, nós estamos fazendo o aluno monitor em horário contraturno como apoio a esses estudantes em horário regular de sala. Isso a gente está fazendo. Na real, eu não entendo olha, eu moro na fronteira, mas não entendo nada de espanhol. E o nosso eu chamo o professor espanhol, pelo amor de Deus, vem aqui me ajudar. Os nossos são franceses, amiga. Chega tudo aí, tia. Ai, meu Deus, não entendi nada. Aí eu peço para ele me ajudar. E na sala de aula, eu tenho alunos que compreendem. Os venezuelanos, que estão há mais tempo, já falam, já compreendem o português. Então, a gente coloca ele de monitor para alguém que veio de Cuba. Porque o pessoal de Cuba, realmente, o espanhol deles é bem diferente. É bem puxado, é verdade. Eu que tenho aluno ucraniano, que só fala russo. Meu Deus do céu, Célia. Não, eu falei do celular, que não pode usar o celular. Ele não gosta do tablet, disponibilizei um netbook para usar o tradutor, mas está bem difícil. Nossa. Meu Deus. Quantos desafios, né? Tá. Meu Deus. Vamos lá fundamentar a nossa prática? Val, obrigada, tá? Obrigada a vocês pela ajuda. Imagina. Então, planejar é fundamental para a nossa implementação, né, das nossas ações, e esse é apenas um ponto de partida para os objetivos que nós precisamos alcançar. Então, nós precisamos, enquanto líderes pedagógicos, conhecer, comunicar-se com clareza, termos assertividade nessa comunicação, acompanhar não só professores, mas pais e também funcionários, todo mundo que faz parte dessa prática do clima escolar, orientar a todos, fazer esse processo de avaliação e, principalmente, realizar os feedbacks. Então, planejamento estratégico requer esse acompanhamento das ações implementadas e a avaliação dos resultados alcançados. É o esforço destinado para produzir, então, decisões fundamentais e ações que guiem a nossa organização em seu modo de se fazer, de ser, orientado pelos resultados com forte abrangência para a visão do nosso futuro. Então, se nós pensarmos nas ações estratégicas desse primeiro trimestre, né, nesse momento de acompanhamento e avaliação, são valiosas a gente identificar os nossos problemas, quais são as causas durante o processo, tudo isso que vocês pontuaram, né? Sugerir soluções possíveis para esses problemas, levantar, então, as questões para essas estratégias, as previsões que devem ser realizadas, encaminhar essas providências a partir das informações coletadas e aumentar, então, a possibilidade de êxito nessas ações. Por isso que é importante formadores. E aqui nós vamos trazer, então, só algumas das frentes, tá? Das organizações do primeiro trimestre. Painel de recomposição, agenda de acompanhamento, cronograma trimestral, orientação às famílias, fluxo do ano letivo anterior, agenda de observação de sala de aula, estudantes do AEE, PMA e Programa Aluno Monitor, orientações sobre o SAEB, e não podemos esquecer os alunos que estão aí em transição de etapas, ou até mesmo em transições escolares, né, internacionais, quando a gente recebe esses alunos de 9º para ensino médio, quando a gente recebe esse aluno do 5º para o 6º ano, e os desafios que são encontrados quando nós recebemos também os alunos que vêm, né, para o nosso país, para então
tentarem também uma chance, né, uma progressão na vida, tá? Então, olha só as nossas frentes, né, pedagógicas e toda a organização que, enquanto equipe, nós precisamos construir e sempre linkar uma com a outra para que essa construção seja realmente efetiva, né? Onde eu vou conseguir, dentro do meu cronograma, atender minhas famílias, orientar, ter uma agenda de observação na turma, conseguir atender meu professor na hora de atividade com qualidade, olhar para os meus alunos nos diversos níveis, né? Identificar quem está lá no atendimento educacional especializado, quem está no PMA, quem é aquele aluno de destaque, eu preciso motivá-lo para permanecer no aluno monitor, porque a gente também precisa desse auxílio nas práticas. E aqui nós vamos, então, já estudar um pouquinho sobre o que nós vamos realizar na nossa ação hoje, tá? No nosso Em Ação. Então, essa daqui é a matriz de Eisenhower. Alguém aqui conhece como pedagogo? Coloca um joinha. Sim, não? Nós vamos trabalhar, então, com quadrantes, tá? Os quadrantes, eles são identificados como urgente, não urgente, importante e não importante. Então, quando eu tenho algo que é urgente e importante, ele tem que ser realizado de forma imediata. Então, faça agora, é o nosso primeiro quadrante. Quando eu tenho algo que não é urgente, mas é importante, eu preciso resolvê-lo, porque senão eu posso ter consequências que não vão contribuir para o meu processo. Quando eu tenho algo que é urgente e não importante, nós temos então que organizar aquilo que é circunstancial, que não é tão essencial para aquele momento, mas eu preciso realizar. E quando não é urgente e não é importante, eu posso delegar para que outras pessoas também me ajudem. Então, nas escolas, nós temos professores readaptados, nós temos técnicos, nós temos coordenações que podem contribuir dentro das nossas práticas a realizar esse nosso último quadrante, tá bom? Eu vou convidar, então, para ler, deixa eu ver aqui a Ana Paula que chegou depois. Ana, lê para nós o que são as ações essenciais, fazendo um favor. Leio sim. Ações essenciais, mais importantes no momento. Se não forem feitas, haverá problemas, outras tarefas ou pessoas dependem delas. Precisam ser feitas agora. Um exemplo, querida, na sua escola, da sua realidade. Eu sou diretora da PAI, né? Então, a minha realidade é... Tudo isso que vocês estão falando não existe dentro da minha escola em relação a SAEB, até esse curso que foi feito, o nosso é todo diferenciado, então, é outra realidade. No meu caso, seria o atendimento com os pais. Então, qualquer coisa que acontece, porque nossas crianças elas têm deficiência e os pais são bem mais participativos do que na escola comum. E, no caso, tudo que acontece, mesmo que eu ache que não significa nada, se eu não falo naquele dia com o pai, vira um problemão. Então, lá, tudo que é relativo a qualquer coisa que acontece tem que ser chamado no mesmo dia o pai passado para que isso não gere um problema maior. E isso demanda tempo, né? Porque atendimento com o pai não é simplesmente às se ligar e falar, olha... Às vezes uma tarde inteira, mas é uma coisa que eu não posso deixar para outro dia. Porque daí vem a noite e é a minha realidade. A bola de neve. Mas nessa noite vira uma bola de neve. Perfeito, obrigada, Ana. A Catiane consegue ler para nós o segundo? Oi, Pro, a minha conexão caiu do Note, eu estou nos dados móveis. Eu não estou conseguindo enviar aqui para ler no celular. Ah, tá bom, querida, sem problema. Obrigada, tá? Fica tranquila. Kelly, consegue ler para nós? Sim. Ações importantes precisam ser feitas, mas não têm resultado imediato. Levam mais tempo para serem feitas, por serem complexas. Podem gerar procrastinação e se tornarem urgentes se forem postergadas demais. Qual seria o exemplo da sua escola, Kelly? Acho que geralmente é o relacionamento interpessoal entre os estudantes, são ações importantes, precisam ser feitas. Elas podem ter resultado imediato, mas às vezes não tem, e às vezes elas podem gerar situações mais complexas. Então, algumas se tornam muito urgentes e podem trazer grandes problemas no relacionamento interpessoal entre os estudantes.
Perfeito, obrigada, viu? Sandriele, consegue ler para nós o terceiro? Sandriele, consegue ler para nós? Oi, estão me escutando agora? Tô ouvindo, Sandra, pode ler, querida. Consegui ligar o microfone. Tranquilo. Ações circunstanciais surgem de forma inesperada, podem se tornar essenciais, importantes ou desejáveis. Na rotina escolar, podem ser razoavelmente previstas. Quais são essas ações? Essas ações é, por exemplo, acredito na escola, as brigas dos alunos, as confusões que a gente tem que resolver, que todo dia é um desafio diferente, às vezes acontecem coisas que não está esperado, né? E aí a gente tem que resolver da melhor forma, ver como resolver e tentar manter o clima escolar bem. Obrigada, viu? Vera, desculpa, Ticiane, consegue ler para nós, Tici? É o Q2, professora? É o Q4, amor. Ações 4. desejáveis, isso. São vontades suas e não demandas obrigatórias. Podem te ajudar a crescer e se destacar. Trazem benefícios, mas não há risco se não forem feitas. Um exemplo. Aqui, como exemplo, a gente pode colocar como uma motivação para os estudantes, né, para a gente realizar uma atividade que esteja em consonância de acordo com a vivência que eles têm ali na escola, né, na própria casa deles. Então, a gente pode colocar ali aquilo que ele tem do real, né, que é aquilo que ele vive, e trazer em consonância ali com o conteúdo que a gente está trabalhando ali, que no caso da recomposição de aprendizagem, de acordo com o conteúdo que a gente tem ali, um exemplo, matemática, a gente pode trabalhar alguns conceitos de acordo com a realidade que ele tem ali na casa dele, né, com o real dele. Perfeito. Então, vamos lá. Quando a gente tem ações que são essenciais, eu tenho que fazer urgentemente. Então, eu não tenho como deixar para lá o SAEB, eu não tenho como deixar para lá acompanhamento de hora atividade. Tem ações que são emergentes, ações que são importantes. Eu tenho que fazer reunião com pais dos alunos que têm disciplina, eu tenho que aplicar sermões nos alunos que não têm bom comportamento, eu tenho que fazer esse acompanhamento em sala de aula, eu tenho que estar presente na minha escola, tenho que promover o clima escolar. De ações circunstanciais, vem o clima escolar, mas essas intervenções no diário, que eu tenho que ter alguma pessoa que vai direcionar, a pessoa que vai estar no pátio, que vai ajudar a acolher, que não vai deixar que essas situações indesejáveis, né, que aconteça de forma inesperada, já tenha uma solução prática. Então, eu preciso dessas ações. E as ações desejáveis é aquilo que fica no nosso mundo das ideias, aquilo que para nós, que mesmo que a gente não faça, ela pode ser que um dia dê certo. Porque, por exemplo, eu posso trazer benefícios para minha escola com palestras, com recursos, com outras ações, com um dia de práticas diferentes. Mas se eu fizer isso, não há risco. Se eu não fizer isso, não vai ter risco também, porque é algo que eu tenho lá na minha ideia, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido a matriz. E nós vamos juntos, então, entender um pouquinho dessa matriz em grupos. Então, vocês vão ser divididos em 4 grupos. Nós vamos ter aí 20 minutinhos para vocês realizarem essa ação. Mas como que a gente vai fazer isso? Nós vamos ter 4 grupos, tá? SAEB, recomposição da aprendizagem, agenda de observação e fluxo do ano letivo. Enquanto eu vou dividindo vocês, eu vou projetar também aqui o em ação. O em ação, vocês já podem abrir, quem está com o computador, tá? Sempre um na equipe vai ter um computador, o outro vai ser o redator, os demais vão contribuir com a fala, tá? Para que daí a gente consiga, então, estabelecer uma prática essencial para que a gente consiga, então, desenvolver dentro de cada quadrante
aquilo que é necessário, tá bom? Então, nós precisamos desenvolver essas ações dentro da recomposição da aprendizagem, dentro do SAEB, nós precisamos realizar tudo isso, tá? E como que eu vou fazer isso? Eu vou desenvolver isso dentro da minha prática escolar. Então, nós já vamos citar aqui exemplos para vocês, para que vocês consigam também observar dentro da realidade de vocês aquilo que vocês já têm desenvolvido e aquilo que vocês vão, então, colocar em cada quadrante, tá bom? Eu vou compartilhar o link primeiro e vou, então, compartilhar a guia para exemplificar para vocês, para ficar mais fácil. Quando a gente observa, a gente está vendo, está palpando, dá certo. Então, olha aqui. Quando a gente está na matriz de Eisenhower, eu preciso posicionar estrategicamente as minhas ações do primeiro trimestre. Então, eu vou ter exemplos que podem ser desenvolvidos. Já estão aqui, não precisa criar nenhum, tá? Pedagogos queridos do meu coração. Então, a gente vai ter SAEB, eu vou colocar o nome de quem está na equipe, tá? Discriminado o nome de cada um. Vou também observar a frente que eu vou ser designada, cada grupo vai ter o seu nome e vai ser o nome da frente de observação. E aqui, por exemplo, o primeiro nível, eu vou ler com o meu grupo todas as ações que eu tenho e depois eu vou separá-las nos quadrantes. É só copiar e colar, tá? Então, vocês não vão precisar criar muita coisa. É só ver duas ações que são essenciais, duas ações que são importantes, e você vai, então, inserir dentro do quadrinho de vocês, tá bom? E aqui dentro do quadrante, eu vou inserir aquilo que é essencial, importante, desejável e circunstancial, tá bom? Aqui eu vou atribuir com tique, porque daí eu vou já observar que isso eu já fiz, que eu já realizei, tá bom? E quem ainda não realizou, quem sabe são ideias que possam vir a surgir para contribuir com as ações da escola. E esse link vai ficar disponível para vocês também no Classroom, tá? Para vocês utilizarem com a equipe pedagógica, com os professores, com a equipe de vocês, estender essa prática que nós estamos realizando aqui também na escola, tá? Então, aqui a primeira frente é o SAEB, a segunda frente é a recomposição de aprendizagem, o terceiro será a observação de sala de aula e o quarto grupo, então, o fluxo do ano letivo anterior, tá bom? Então, tudo isso vai ser orientado entre os grupos, colocado, então, vocês em cada um, tá? Para que vocês, então, consigam realizar essas ações em grupos, tá? Então, quando eu vou acessar o meu documento, eu já vou conseguir discriminar, então, ali quais são as ações essenciais. Eu vou copiar, colar só duas ações, tá, pessoal? Não precisa encher de ação aqui também, não. Duas ações por quadrante, mas usem o momento para discutir em grupo, tá? Para construir ações práticas, resoluções, soluções para aquilo que vocês têm dificuldade. E partilhem o que está dando certo numa escola, em outra, tá bom? Para que a gente consiga, então, realizar. Eu vou fazer a divisão aqui do grupo, vou criar salas e já volto aqui para falar para vocês quais as salas temáticas que vocês ficaram, tá bom?
Aguarda só um pouquinho, tá, Val? Que eu já vou falar para vocês quais as salas que vocês estão, tá? Ô, prof, eu estava no atendimento aqui. É para fazer uma cópia desse documento? Isso vocês vão utilizar agora no grupo, tá, Flávio? Aí vou distribuir vocês em grupo, cada grupo vai falar sobre uma ação possível e nós vamos distribuir eles no quadrante, tá bom? Aquilo que é essencial, importante, tá bom? O seu grupo, Flávio, vai ser o grupo 4, que vai ser o fluxo, tá? Então é você, a Rosana, a Catiane, a Ticiane e a Vera. Tá ok, obrigado. De nada. Deixa eu já colocar os próximos. Na observação vai ficar Sandriele, Ana Paula, Célia, Edmara. Na principal ficará quatro, 5. Na principal, primeira turma, tá? O Saeb, então, vai ficar Andriceia, Cristina, Sandra, Valmicele e a Vera. A Vera saiu e voltou. Então, Andriceia, Cristina, Sandra e Valmicele. Na 2 vai ficar Ana Paula, Kelly, Marilda e Rosilei. Na 3 da observação, Célia, Edmara, Sandriele e Catiane, tá bom? Eu vou jogar a Catiane aqui porque ela tá só pelo celular. E no fluxo vai ficar Flávio, Rosana, Ticiane e Vera, tá bom? Os grupos ficaram de 4 pessoas, tá bom? E daí podem ficar à vontade para aceitar aí as salas, tá bom? E daí eu vou passando em cada uma. Desculpa, cortou. Qual que é o meu? Vocês vão ficar na sala principal, Sandra, sobre o Saeb, tá? Na primeira. Aqui na 1, é só aguardar o pessoal sair, que daí vocês já continuam aqui. Andriceia, Sandra e a Val. E a Vera. Vamos ver se a Vera vai vir pra cá. Meninas, podem iniciar, tá? Cris, Andriceia, Sandra e Valmicele. Só o Flávio que ele tem que ir para outro grupo, mas como ele foi fazer o atendimento, assim que ele retornar, ele aceita o pedido lá, tá bom? Então, vocês vão estar no primeiro, que são as ações do Saeb, tá? E aquilo que vocês acham essencial, circunstancial, importante e desejáveis. Então, coloquem 2 ações só. Eu sei que tem bastante, mas é importante a gente conseguir selecionar, tá? Coloquem o nome dos participantes aqui e eu vou nas outras turmas também, tá bom? Oi, meninas, quem vai relatar aí para nós?
para a gente colocar no quadrante aí. Nossa, é 1, né? Vocês estão ouvindo? Ou cortou? Eu estou ouvindo. Não, Só tá. Eu estava com o microfone desligado. Só que no celular eu não consigo fazer meu computador. Não sei se vocês viram eu chacoalhando a câmera, eu já dei pancada, virei de cabeça para baixo. Já fiz de um tudo e ele não liga. E eu fiz cirurgia, por isso que eu tô deitada, tá, gente? Eu tô de licença médica. Então, eu tô meia, tô metade. Sim. Então, eu sou uma negação, mas eu acho que a gente deve primeiro identificar os níveis de desempenho, bem como as respectivas habilidades, onde a maioria dos estudantes da minha escola, no caso, se encontram de acordo com os resultados SAEB. Aí fazer um ensalamento de turmas do terceiro e nono ano de modo diversificado. É o que a gente já faz. A gente conseguiu ultrapassar a nossa média no SAEB passado, devido aos aulões que a gente fazia com os nonos e terceiros em momentos específicos. E também gostei da ideia da Sandra, de fazer toda aquela conversa, aqueles vídeos e tudo mais, para todos os componentes curriculares. Isso eu vou implantar agora. E a minha colega, que é a responsável pelos nonos e pelos terceiros, ela já está preparando vídeos, conversa, roda de conversa, no caso, com os alunos do nono e do terceiro, dentro das aulas de projeto de vida, com a professora de projeto de vida, que é excelente, para, como é que eu vou te dizer assim, para conquistar, para fazer com que o aluno realmente queira fazer tanto o SAEB quanto as 3 provas Paraná, para a gente conseguir fazê-los acreditar que isso vai ser bom para ele. A gente precisa anotar, quem vai anotando? Temos que anotar o quadrante 1, né, que são ações essenciais que não podem ser deixadas. Sandra, eu acho que você tem mais facilidade de nós, né? Eu também sou um pouco leiga com as tecnologias. Você não consegue fazer? Como eu eu fiz uma cópia. Você não copiou, não conseguiu copiar? Esse foi os 2 de ações essenciais? Só verifica se foi isso mesmo, que está cortando. Ficou idêntico os 2. Você copiou os 2. O outro era você fazer, como é que fala?
As reuniões. Preparar as turmas ali para uma aula específica, onde eu falei que a gente ia o ensalamento das turmas de terceiro e nono ano de modo diferenciado, que a gente fazia os aulões no SAEB anterior. E vamos continuar com eles, porque deu muito certo. Esse planejar... Nossa, é tudo bom, gente. Caráter formativo para orientar os professores. Aquele ali, orientar as turmas que realizarão a prova do SAEB, né, 2025, sobre o que é a prova, também é bem importante. Sem contar que a gente tem que colocar na cabeça dos pais que tem que enviar o aluno para a escola. Ai, mas são tantas ações importantes, né? Tá tudo importante aqui. A gente tem que copiar isso aqui. Por exemplo, fazer o instalamento das turmas de terceira série e nona série de modo diferenciado. Isso. Mas não é imediato, né? A gente começa no início do ano. Principalmente é que a gente é ensino integral, né? Aí tem as aulas de pós-médio, preparatório para o pós-médio, e a gente tem estudo orientado na área da matemática. Aí a gente faz aulões numa sala de projeção que a gente tem. Aí ninguém chega perto naquela aula, mas são 2 professores específicos, são 2 coordenadores de área que têm aula em sala de aula das 2 disciplinas, aí eles trabalham isso. E da língua portuguesa a gente pede para um ou outro professor fazer isso também. Aí eles usam lá, porque tem, aquela tela interativa, tem multimídia, tem tudo na sala de projeção. Aí ninguém chega perto. Depois eles vão para as aulas normais deles. Mas nessas 3 disciplinas ali, eles trabalham isso. Aquele item, visitar as salas, né, de terceiro e nono anos, assim, eu vejo bem importante nesse início. A gente tem uma equipe, né, que trabalha integrada, professores, equipe pedagógica, diretor, planejando, tendo ações. E o que a gente percebe, a maior dificuldade, é o engajamento dos alunos. Isso é difícil a gente atingir. Eles entenderem, eles quererem fazer, eles quererem participar, eles quererem aprender, eles quererem fazer da forma que se deve fazer, né? Porque muitas vezes chega na hora ali, a gente encontra, assim, como já aconteceu, né? Eu acredito que em toda a escola, o aluno marca qualquer coisa, depois debruça sobre a prova e dorme. Então, assim, uma dificuldade, um desafio é despertar esse engajamento dos alunos, a vontade, o querer participar. Então, eu acho interessante essa visita nas salas, né, de toda a equipe pedagógica, do diretor, está sempre incentivando, motivando e explicando para que eles entendam e se engajem, né, nas atividades. Então, nesse caso, a gente procura realmente, quando assumem as aulas,
que a gente é integral, no caso, já os professores voltam, né? Colocar exatamente aqueles professores que já têm como é que eu vou dizer, um engajamento, uma intimidade com os alunos, eles gostam dessas aulas para fazer isso. Então, por isso, eles são responsáveis pelos aulões. A gente vai perder esse ano, não perder, porque o nosso professor de matemática que teve ideia em 2023, agora é nosso vice-diretor, mas eu acredito que ele vai estar junto lá na sala de aula. E os alunos adoram esses aulões. Eu só fiquei triste que de todos os nossos alunos, só 3. Nós temos poucos alunos de terceiro ano, por ser uma escola integral. Tanto que esse ano eu tenho 10. No ano passado se formaram 8, porque os outros pararam para trabalhar. Mas eles adoram. Os nonos também. E agora eu tenho o Wagner com os nonos anos, que vai ser um fenômeno também. Todo mundo, até o sexto ano, adora esse professor. Essa é importante, realizar a reunião com os pais, os responsáveis, né? A gente faz isso, na realidade, foi falado muito na nossa reunião de pais, mas a gente também continua incentivando de agora até o SAEB, a Prova Paraná e tudo mais, através do grupo de turmas, que a gente manda mensagens diárias para os pais. Eu acho que esse dá para pôr. Eu nem vi se você já colocou. Esse você pode pôr, Sandra, reunião com os responsáveis das turmas de terceiro e nono. É muito bom que os pais fiquem cientes, principalmente para a gente conseguir os 100% dos alunos fazendo a prova. Porque, infelizmente, os pais ainda não estão compreendendo a importância da educação dos filhos na escola. Sabe, a Andriele está aqui com a gente um pouquinho. A gente percebe, Andriele, que essas ações que estão propostas aí no quadrante, a maioria são ações essenciais que não podem ser deixadas para depois. E daí, Entendi. esse que tem sido o nosso desafio, como, por exemplo, quando a gente orienta as turmas que vão participar, a gente já está falando com um grupo específico, né? Que nem está lá, ó. Passar na sala de terceiros e nonos, né? Então, quando a gente já vai fazer esse encaminhamento, a gente já fala da importância, a gente já faz o trabalho da motivação, né? Até por uma questão de otimização. E aí a gente colocou o passar na sala como se fosse uma coisa que a gente fosse dar continuidade àquilo de falar o óbvio a todo momento. Sabe? Perfeito. Nunca esqueçam, porque como a gente tem um fluxo de bastante estudantes que vão adentrando, então todos vão entrando aí nesse engajamento. Organizar a agenda de acordo com os professores dos componentes, né? Para a gente sempre estar ali, naquele momento do absenteísmo do professor em relação ao atestado médico, há uma série de coisas que acontecem, para a gente sempre estar ali organizando essa agenda dos componentes da aprendizagem junto, nesse trabalho interdisciplinar. Assim, como ações essenciais, a gente colocou 4 primeiro, depois nós colocamos 2, agora as circunstanciais. As meninas colocaram tanta coisa. É difícil a gente filtrar, né? Porque tudo é essencial. Eu falei isso na hora da construção do nosso roteiro, enquanto formadores, a nossa maior dificuldade foi essa, de não é minimizar, mas assim, tentar tirar aquilo que não é tão essencial para jogar para o próximo quadrante. Porque todas a gente vê como importante, né? Porque a escola precisa de forma efetiva construir. Todas que estão ali são essenciais.
Mas é exatamente esse exercício, tanto para nós quanto para a nossa equipe, quando a gente visualizar tantas ações que a gente tem para fazer, peraí, vamos filtrar aquilo que é essencial, que a gente consegue fazer nesse primeiro momento, né? Nesse segundo momento, e a gente conseguir filtrar isso e ser um planejamento mesmo pontual para que a gente consiga realizar. Hoje, se a gente pensar nessa busca, por exemplo, de um apoio psicológico, é para o estudante, para o grupo, né? O professor, para a equipe. Mas é uma ação desejável, porque não é vai, algo que a gente consegue assim. Não é real, não depende de nós, né? A gente precisaria de uma equipe multi, né, externa para isso. É isso mesmo, meninas, vocês estão no caminho. Só falta as circunstanciais, meninas. Nós colocamos 2 nas ações desejáveis. Chegar ao resultado esperado. Tem aí? Desejável, nós temos que concretizar. Seria isso, meninas. Está sendo compartilhado com vocês que a internet aqui está ruim. Oh, desculpa, Flávio, perdão. Seria isso, o grupo? Tá ótimo. Acho que é isso. Alguém poderia apresentar? Eu vou ter que atender um grupo. Estou com o grupo dos alunos do ACP aqui, do clube, e os tutores. Eu acho que trazer para a reunião de grupo, como a Sandra, né, redigiu, daí as meninas apresentam, né? E daí eu vou apresentando o geral de todo mundo, tá? Aí a gente consegue fazer a apresentação aqui, tranquilo. Tá. Seria isso? Nós fechamos, então, né? Ação 1, ação 2, o
O quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Perfeito. Ô, desculpa, eu não coloquei, tá faltando o nome do Flávio. Não, o Flávio está na outra equipe, ele já voltou da outra equipe. Ah, então tá, então desculpa, perdão. Tá. Esperando todos os grupos retornarem. Prof, a senhora pode compartilhar aquele link novamente para mim ter? Porque eu não copiei. Eu queria ter para dar uma lida depois. Ou vai ficar lá na nossa sala? Tá desligado o microfone. A minha câmera abriu lá e aqui não abriu. Ah, Rosilei está querendo se esconder da gente, né? Você viu? Lá abriu que as meninas não foram, meninas. Olha, eu tenho 3 testemunhas. Que feio, que feio. Olha só, então, as nossas ações, elas têm que ser compartilhadas bem rapidinho, tá? Então, o relator do grupo vai ter aí só 3 minutinhos, tá? Para falar quais foram as ações consideradas essenciais, importantes, circunstanciais e desejáveis. Porque, assim como as meninas que estavam aqui na sala principal, a gente teve uma dificuldade muito grande de filtrar aquilo que não é essencial, não é verdade? Porque na discussão do grupo, tudo para nós teria que estar naquele primeiro quadrante, né? E esse é o nosso maior desafio enquanto equipe, de não colocar tudo enquanto essencial, para que a gente consiga, então, filtrar aquilo que é emergente para nós realizarmos, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela da atividade, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, e daí a gente vai trazendo as discussões dos grupos, e daí cada grupo vai falando sobre o seu. Então, aqui nós tivemos Andriceia, Valmicelli, Cristina e Sandra Thaís, onde trouxeram, então, sobre a questão do SAEB, tá? Aqui, eu não sei se alguém percebeu, mas tinha um materialzinho de apoio, que é a matriz de Eisenhower, tá? Se vocês quiserem usar depois, é só essa página mesmo, mas vocês conseguem utilizar na escola também, tá bom? Para daí imprimir, quem sabe colocar como prática essencial, porque é aquilo, a gente tem a nossa agenda, mas o que realmente eu vou cumprir naquele dia, o que é essencial, o que eu vou tirar, o que eu vou realizar, tá? As meninas gostariam já de iniciar a apresentação, falando dos essenciais, do importante, destaca um de cada quadrante, tá? Apesar de vocês terem pegado já outros, e a gente vai tocar assim para que todo mundo consiga falar e a gente não extrapole o nosso tempo, tá? Aqui eu já coloquei também, enquanto cada grupo vai se apresentando, coloquei também o nosso Forms, tá? Então, a nossa turma é a turma AN, para a gente ir se acostumando. A turma N de quarta-feira, tá? Às 18h10, o início. Então, daí vocês podem colocar, já preencher o form de vocês, enquanto os colegas vão se apresentando aqui, tá bom? Fiquem à vontade. Andriceia, Val, Cris, fiquem à vontade, tá?
Val, tá aí, Val? Eu quase não estou conseguindo enxergar aqui as letrinhas. Oi, estou sim. Tá, só que faltou o final de uma frase ali que eu estava lendo, mas tudo bem. Então, a gente analisou o seguinte, que as essenciais identificar os níveis de desempenho, bem como suas respectivas habilidades, onde a maioria dos estudantes de sua escola se encontram de acordo com os resultados do último SAEB. Para isso, a gente precisa entrar em contato ter uma interação com o professor de recomposição de aprendizagem e o professor regente. Orientar as turmas que realizarão o SAEB sobre o que é a prova, a sua importância e a realização da mesma, a presença no dia da avaliação e a importância das aulas de recomposição e aprendizagem. Entrar em sala das turmas que farão o SAEB, né, que é o 9º e o 3º ano, e fazer com que eles analisem e eles consigam não interpretar, introverter, no caso, a importância dessa avaliação. Através de vídeos, de conversa e tudo mais. Planejar a pauta de acompanhamento de hora-atividade em caráter formativo para orientar os professores do componente curricular de composição das aprendizagens, como desenvolver metodologias ativas, atividades diversificadas e instrumentos avaliativos que desenvolvam habilidade onde a maioria dos estudantes da escola se encontram. Seria mais uma conversa com os professores e uma orientação de como ele pode desenvolver as atividades ali para desempenhar a recomposição e o foco no SAEB. Organizar uma agenda de acompanhamento da atividade com os professores do componente curricular de recomposição das aprendizagens. A agenda da hora-atividade, eu acho que a gente já tem, no caso. Não só o nosso SAEB, mas a gente já tem que fazer a hora-atividade. Questões importantes. Estar na sala dos professores do 9º ano para explicar a eles sobre a prova e que eles precisam levar a sério os estudos. Organizar uma agenda de acompanhamento de atividade com os professores do componente. Planejar um projeto de leitura e produção de texto para as turmas de 3º e 9º ano. Com isso, a gente pode ter o foco do professor de redação e leitura. Porque, no meu caso, eles têm 2 aulas, uma aula em sala de aula e uma aula em laboratório. Aí eles podem trabalhar essa parte ali também. Peraí. Indicar alunos monitores para atuarem nas turmas de 3º e 9º ano, nos componentes curriculares de recomposição das aprendizagens, divulgar para as turmas de 3º ano os hábitos de estudos e criar uma... Sandra? Trazer palestrantes para as turmas de 3º e 9º ano e falar sobre a prova do SAEB ou as provas externas. Fazer reunião com as turmas sobre a formatura da etapa de discutir a possibilidade de arrecadação de dinheiro e apontar. E para participar da formatura, precisam fazer a prova do SAEB. Buscar na comunidade apoio psicológico para o atendimento de estudantes no 3º e 9º ano.
A gente não busca psicólogos, a gente busca incentivadores. Seriam, assim, doutores na área da educação que conseguem estimular o aluno à importância do estudar, à importância das provas internas, das provas externas, para que eles tenham sucesso depois. E é interessante, né? Obrigada, Val. É interessante quando a gente pensa nisso, porque são ações que são desejáveis. Nem sempre no cotidiano a gente consegue promover, né? Perfeito, Val. Obrigada, tá? Obrigada a você, ao grupo, a Cris, a Sandra, Ana Paula, Marilda, Rosilei e Kelly, tá? Vamos falar agora sobre a recomposição da aprendizagem. Alguém vai ler ou posso ler? Pode ler. Ações essenciais. Realizar reunião com os responsáveis dos estudantes, né, aprovados e reprovados por frequência ou que foram aprovados, após a intensificação de aprendizagens na proposta Se Liga, é tempo de aprender mais em 2024. Planejar uma pauta de acompanhamento de hora-atividade com orientações e sugestões de metodologias e atividades em foco na recomposição de aprendizagens. Ações importantes. Deixar visível para todos os professores as ações que planejaram para contribuir para a recomposição das aprendizagens e organizar uma agenda de observação de sala de aula para observar a recomposição das aprendizagens. As circunstanciais. Indicar cursos aos professores sobre aprendizagem e o uso de metodologias ativas. Imprimir a lista de conteúdos do primeiro trimestre e entregar aos professores de todos os componentes curriculares, orientando que devem seguir aquela sequência de aulas. Ações desejáveis. Publicizar os resultados anteriores do SAEB da escola para a comunidade escolar e na sala dos professores, o que já foi feito. Organizar um espaço virtual, Classroom, com as informações específicas dos estudantes, público-alvo, IPMA, e incluir, que está falhando aqui, incluir todos os professores para que possam trocar figurinhas. Foram ações, né, que nós trabalhamos bastante, né, no estudo e planejamento, em cima de escritores, em cima do SAEB, em cima das orientações, para os professores estarem, né, vendo que o ano passado o que não deu certo, o que nós temos que ter na recomposição. Então, né, aí já está meio geral, né? Perfeito, pessoal. Obrigada, viu? É isso mesmo. Obrigada. E aquilo quando a gente consegue filtrar e a gente verifica assim, quanta coisa nós temos para realizar, né? Se nós somos olhar em cada frente, cada ação que é essencial para que a gente realize, isso a gente falando só do primeiro trimestre, essas ações para o ano letivo, quanta prática enquanto equipe nós temos. Observação de sala de aula. Grupo da observação. Eu vou ler, então. Posso ler? Pode ser, Célia. Vamos focar em 1 ou 2, tá? Para que daí a gente não estoure tanto tempo, que tem o pessoal do grupo 4 ainda. Ações essenciais ali que nós colocamos, né? Na verdade, ficamos entre essenciais e importantes. Parece que tudo é importante, tudo é essencial, né? Mas nós conseguimos ali dividir um pouquinho. Então, criar uma rubrica de observação para a escola, né? Que é muito importante ter esses critérios, né? Do que você vai observar, o motivo, né?
de qual frente, estabelecer frentes e critérios para observar cada professor que converse com as necessidades pedagógicas de cada docente da escola, utilizar a mesma rubrica para a seleção dos professores, né? Gente, isso é interessante, né? Planejar uma agenda de observação, né? Para ter uma rotina, né? Daí, ações importantes, avisar professores durante o recreio, comunicar e publicitar a agenda de observação e direção aos professores, incentivar os professores dos componentes curriculares a se inscreverem na temática dos formadores, né? Fazer uma propaganda, né? Para que eles também estejam, né? Fiquem atentos também da importância de estarmos ali nessa troca, né? O que está observando, o que está sendo observado, e tudo aí para o crescimento de todos, né? Em prol do nosso aluno, né, ter qualidade. Ações circunstanciais, queremos ali criar um roteiro de questionamentos, né, pode ser lá de vez em quando, propositivo para utilizar no feedback, que você não vai usar sempre, né. Organizar uma pasta, caderno, planilha e drive, né, para você se organizar melhor com todas as suas observações e os seus feedbacks, né, porque como é um processo formativo, né, para nós termos início, meio e fim, né. E ações desejáveis seria organizar uma agenda de atendimento aos pais, de modo que não conflite com a agenda de observação da sala de aula. Isso é um sonho, né? Porque nós colocamos na agenda, mas é muito difícil você não ter, às vezes, quebra a agenda por conta de um pai que vem sem avisar, ou que nós combinamos um tal horário, o pai não vem, mas seria muito desejável se a gente conseguisse organizar isso e cumprir como a gente coloca na agenda, né? Fazer uma reunião com os alunos e pais para falar sobre a importância dessa recomposição para o SAEB e a própria... Não sei o que foi colocado lá, não dá para enxergar. Acho que foi isso. Não estou enxergando o restante daí. Isso. Importância do SAEB para o desenvolvimento dos alunos, né? Seria isso. Acho que falei muito ligeiro. Perfeito, Célia. Não, querida, deu para entender. Perfeito. E é legal, né, quando a gente coloca, né, essa importância da prática, que não é essencial, mas que faz parte das nossas ações, né, que são importantes e que também precisam ser realizadas. Muito obrigada, tá? Deixa eu verificar agora o outro grupo. O grupo 4 de fluxo. Então, por aí. Deixa eu tentar subir aqui. Professora, eu cheguei em casa, conectei a internet, agora tá beleza. Não consegui contribuir muito com os meus colegas, tá bom? Perfeito, querido. Nós temos tudo no Saiba, nos documentos. Perfeito. Obrigada. Imagina. A Vera Lúcia, né, que chegou por último. Ô, Vera, depois manda para mim no WhatsApp, tá? Eu acompanhei a discussão Perfeito. deles, só que eles não me ouviam, entendeu? Mas eu compreendi a leitura do texto pela colega. Perfeito. Flávio tá também. Bom, querida. Perfeito. Obrigada, viu? Coloquem para nós agora a turma que vai falar, quem vai abrir o microfone aí para se dispor. Então, professora, do nosso é o fluxo, né? Então, o que nós colocamos ali como ações essenciais, solicitar à secretaria o relatório do fluxo, né, do ano letivo anterior e montar a lista do PMA e sala de recurso a partir dos relatórios e pareceres estudados. Como ações importantes, planejar uma reunião com os responsáveis dos estudantes aprovados por conselho, reprovados por frequência ou nota no ano letivo anterior, pedir aos professores do PMA e sala de recurso que conversem com os professores das turmas regulares para explicar o que eles têm para fazer para recompor as aprendizagens dos estudantes, público-alvo desses programas ali, que nós colocamos como essencial. Das ações circunstanciais, imprimir o relatório do ser pedagógico dos estudantes dos sextos e imprimir o relatório dos estudantes que têm necessidade especial, né, para a gente saber qual é o tipo de laudo e como o professor pode estar trabalhando. E das ações desejáveis, fazer conversas individuais com cada um dos estudantes para realizar escuta ativa e realizar orientações pedagógicas para o ano letivo de 2025 e criar um grupo de WhatsApp das turmas.
né? Tudo é muito essencial, né, para as nossas práticas diárias. E é difícil a gente filtrar ali o que é desejável, circunstancial, né, para construir aquelas ações. Então, a gente agradece, né, a atenção de vocês. Deixa eu só apresentar aqui para vocês, eu vou pedir para a Vera finalizar para nós, só um minutinho, tá, Vera? Para eu conseguir projetar aqui, você lê para nós o pensamento para a gente fazer o encerramento. Eu só fiquei com uma dúvida, por que voltou o tema observação de sala de aula para o pedagogo, se é os diretores, né, que fazem agora, o diretor e o vice-diretor? Questionei também isso para a tutoria, porque o nosso era só para acompanhar em hora atividade, né? Isso. Uhum. E agora voltou mais essa incumbência? Não, acho que a observação ela traz mesmo no contexto do feedback dessa construção pedagógica agora por causa do SAEB, tá? Por causa da recomposição em específico, nesse primeiro trimestre, para esse incentivo com os professores, tá? Por isso que o relato de implementação vai ter esse direcionamento. Até porque nós estamos com direcionamento também para as coordenações de cursos integrados, ensino médio, que também vão dar esse suporte. Então, as pessoas estão se preparando para isso. O Queremos Te Ouvir, eu já compartilhei com vocês, tá? O link no chat, lembrando que a nossa turma é a turma M, e daí vocês registrem também a frequência, os apontamentos que vocês acreditam serem necessários para o nosso roteiro, tá? Lembrem de registrar essas petições daquilo que são necessárias, tá? Então, pedagogo, após nossas discussões neste encontro, como você percebe as estratégias, essa organização das ações pedagógicas que vão impactar, então, a aprendizagem dos estudantes? Finaliza para nós aqui com a leitura, tá, Vera? Aí eu aguardo vocês só para a gente fazer um print, tá? Eu, Vera Volso ou a outra Vera? A Vera Garbim, que chegou depois, tadinha. Se você tem planos para um ano, plante arroz. Se você tem planos para 10 anos, plante uma árvore. Se você tem planos para uma vida inteira, eduque pessoas. Provérbio chinês. Muito bom. E como é bom quando nós estamos aqui e concretizar isso, né? Perceber que nós estamos no lugar certo, que estamos todos com o mesmo objetivo. Esse Saiba Mais já está lá, tá? No Classroom de vocês, não precisem copiar daqui, já postei para vocês. E as referências também, eu coloquei a matriz de Enzerhauser, para que daí vocês possam também utilizar de uma forma ou de outra dentro da escola, para fazer essa construção também lá, tá bom? Vou postar para vocês também a atividade do Em Ação. E agora eu só vou tirar o print de vocês, daí vocês já estão liberados, tá? Pode falar, Rosana, fica à vontade. Ô, professora, o Forms, a senhora falou assim que a aula passada iria colocar no WhatsApp. Aí não foi colocado, eu não consegui fazer o meu, da primeira aula. Aí esse segundo, a senhora pode colocar no WhatsApp? Ou se puder colocar o primeiro também, eu agradeço. Perfeito, é o mesmo link, tá? Porque da jornada é um link só. Aí, o que eu peço para você? Para você preencher ele 2 vezes, tá bom, querida? Tá, então põe no WhatsApp para mim, fazendo favor. Obrigada. Imagina. Deixa eu ir lá pro print. Todo mundo sorrindo, quizzes. Vamos lá, 1, 2, 3. X. Perfeito, obrigada, tá? Tenham todos uma boa noite. Um prazer estar com vocês. Desculpa ter entrado só no final, mas a internet está horrível. Imagina, querido, fica tranquilo. Oi, Andriele. Só um minutinho, tá, querida? Tá, tranquilo.